E na última vez que eu esteve aqui, eu ganhei 2 livros. E aí eu estava meditando em outra palavra e aí eu senti no coração de trazer essa reflexão sobre esse livro que eu ganhei aqui na igreja. E eu estava lendo essa semana que pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas estão lendo cada vez menos. Nós estamos lendo menos. E quando foi feita a pesquisa, perguntaram às pessoas o que elas liam. A maioria diz que é a Bíblia. Ou seja, nós estamos restringindo a nossa leitura, cada vez lendo menos, e quando lê só a Bíblia. E por que quando eu pensei em trazer esse livro para uma reflexão, eu fiquei até num debate comigo mesmo, pensando, gente, mas o livro está lá na igreja da Lagoa Grande, é só os irmãos pegar e ler o livro. Está muito simples, muito fácil. Mas quando a gente vai olhando para essa nova perspectiva, onde a internet, o telefone, as redes sociais, a correria do dia vai tomando o nosso tempo, eu percebi que a leitura não é tão simples assim. E esse livro, que foi um presente, ele foi escrito pelo pastor César Cardoso, que é o pastor presidente da DEAC. E ele fala sobre a Igreja dos Meus Sonhos, que é esse livro aqui, ó. É um livro muito pequenininho, super fácil e gostoso de ler. E nós vamos passar por os 12 capítulos desse livro para a gente entender que igreja dos sonhos é essa. Nós estamos numa batalha, numa guerra para construir o nosso novo templo. E nós temos que encher esse templo de homens e mulheres, de ovelhinhas fiéis a Cristo. Não é só a placa dessa igreja. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que começar fazendo isso hoje. Nós estamos no culto de missões. A gente tem uma ideia muito forte de que missões é quando a gente se desloca de cidade, estado, de país. Mas como a irmã mesmo colocou, a missão começa aqui hoje. E como o irmão colocou, nós somos a Igreja de Cristo e nós somos luz e sal. Então como é que a gente vai viver essa igreja dos sonhos? Como é que nós hoje somos crentes em Jesus, na sua palavra, na salvação, que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, vamos agir e nos comportar a partir de agora? Porque se nós somos a igreja, depende de nós construir essa imagem para o mundo. Quebrar paradigmas, romper acusações, títulos, rótulos negativos em relação a Cristo. Porque não é um ataque pessoal, é um ataque a Cristo, que Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, nós vamos falar sobre esse livro de hoje, que é a Igreja dos Meus Sonhos. E a palavra que eu separei está em 1 Coríntios, no capítulo 12, e eu vou ler alguns versículos. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, e eu vou começar lendo no versículo 12. Aqui na minha Bíblia está escrito a unidade da igreja. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó, porque assim como um corpo é um e temos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Depois eu passo lá para o 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Depois a gente passa para o 24. Ao passo que os novos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Então, quando eu comecei a ler esse livro, que é a Igreja dos Meus Sonhos, a gente fala muito
de congregar, de Jesus, a nossa fé, mas como conviver com tantas pessoas ao mesmo tempo, no mundo hoje que a opinião está muito relativa. Hoje tudo depende. Já pode ser, talvez, eu tive uma experiência diferente com a sua, porque a igreja é assim, porque no meu ponto de vista é assado. Então, como que a gente vai olhar para essa igreja dos sonhos? E esse livro é um guia para isso. Nesses 12 capítulos vai te dar um passo a passo, uma direção, uma orientação, com muito amor. Eu comentei até com o pastor Vinícius, o quanto eu senti amor nas palavras do pastor César. E eu não o conheço ainda. Eu falei, gente, ele é de uma sensibilidade, de uma empatia, de um cuidado com a igreja, com as pessoas, para colocar tantas palavras sinceras e ao mesmo tempo profundas aqui. Então, o primeiro capítulo traz o seguinte tema: a Igreja dos Sonhos. Ela tem a Bíblia como regra de fé e prática. Gente, a gente tem que ter uma certeza na nossa vida, como o sol vai nascer e vai se pôr, como a gente vai morrer, como Jesus vai voltar, é que a Bíblia é a verdade. A gente não pode construir uma igreja dos sonhos duvidando da Bíblia, da palavra do Senhor. Isso aqui tem que ser algo que não tenha dúvida e nem questionamento no seu coração. No começo, quando eu converti, eu li as histórias da Bíblia e falei, gente, não tem como isso aqui ser real, não. Mas depois, com o tempo, quando a gente conhece o Espírito Santo, que é Ele que traz o convencimento e a verdade para o nosso coração, a gente entende o quanto isso aqui é verdadeiro e profundo. E ele traz alguns princípios bíblicos para se relacionar dentro do livro. E ele destaca também uma frase: a igreja ela tem que amar, ler, estudar, guardar e obedecer a palavra de Deus. E isso não é um favor ou privilégio, e sim uma questão de sobrevivência. Ele diz que tem 2 momentos muito importantes nessa igreja dos sonhos que faz com que essa Bíblia, essas palavras da Bíblia entrem dentro de nós, que é no culto de doutrina, que aqui acontece às terças-feiras, e na escola bíblica dominical, que é todo domingo de manhã. Esses 2 momentos é o que mais traz a palavra pura e profunda e que enraiza dentro de nós. Não percam esses 2 dias, eles são fundamentais para a sua construção, a construção da Igreja dos Sonhos a partir de você. Ele também traz aqui um ponto de vista que a gente tem que ter sede de compromisso de ler, estudar, pesquisar e aprender a palavra em casa. A igreja vai te dar uma porção, esses 2 principais momentos vai te dar uma parte do que a Bíblia tem, mas é na sua casa, no seu secreto, que você vai crescer em intimidade com o Senhor. E ele descreve na página 35 como a palavra de Deus transforma a nossa vida. E eu vou deixar aqui um gostinho para vocês lerem a página 35 e depois vocês me contarem se vocês concordam comigo que foi tão profundo e tão tocante assim como para mim. No capítulo 2, ele diz o seguinte: a Igreja dos Sonhos, ela recebe as pessoas do jeito que elas estiverem, sem murmurações, críticas ou discriminação. Só o título, não preciso falar nada, né? O resto do capítulo, gente, tinha que ser assim, impresso e colado nas paredes. Porque a gente tem que olhar para a igreja como um momento, um lugar para construir novas pessoas. Nós morremos para o mundo para nascer em Cristo Jesus. Então a gente vem no mundo, a gente vem ferido, a gente vem machucado, a gente vem cheio de desafios, e aqui é um hospital. E ele diz o seguinte, uma frase bem impactante: receba as pessoas e tenha um lugar especial para elas, primeiro no coração, depois no templo. Isso, ele traz esse entendimento do como é essa igreja dos sonhos em relação a isso. E ele fala assim, que quanto mais escravizados com a vida e a vida torta, mais as pessoas precisam no serviço da igreja. E em Romanos 5:20 diz: mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós somos os representantes, como o pastor Vinícius disse, o organismo vivo de Cristo aqui na terra.
No terceiro capítulo, ele diz que nessa igreja dos sonhos, ela, ao ver uma pessoa caída no erro, passando por perseguições e angústias, ela abraça e oferece ajuda. Ela não fica em silêncio, ela não fica omissa, ela não dá as costas para quem está sofrendo lá fora ou até aqui dentro da própria igreja, porque a gente passa batalha todos os dias. E eu coloquei aqui até nas minhas observações que esse capítulo tinha que ser inteiramente grifado. Sabe aquele que todas as palavras são importantes? É o capítulo número 3. A hora que vocês forem ler o livro, vocês vão lembrar de mim e falar assim, a Cécio tinha razão, ele é inteiramente importante. Porque ele traz um compilado de informações, ele traz raciocínios muito distintos, ele consegue, o pastor César, numa sabedoria divina, amarrar todas essas ideias e trazer uma reflexão profunda e um constrangimento da nossa mudança de postura em relação ao outro. E ele diz o seguinte, ele pega o exemplo da mulher adúltera, um alerta muito forte em relação ao zelo que nós temos em relação à obra, e ele traz um exemplo que ele fala que tem muito crente por aí parecendo urubu. Então presta atenção, são 3 coisas distintas que ele consegue trazer uma clareza muito grande. E ele diz o seguinte, precisamos sim zelar da obra, só que esse excesso de zelo está matando uns aos outros. E ele ainda diz, estamos parecendo urubus, só vamos em cima quando o outro está praticamente morto ou morto. Então a gente precisa vigiar muito. A gente precisa analisar muito o nosso comportamento dentro da igreja com os nossos próprios irmãos e com a sociedade e com o mundo lá fora. E na página 49, ele discorre sobre esses fatores e traz uma reflexão de uma mudança instantânea. É uma exortação que realmente te comove e te muda. Então, mais uma página, precisa anotar e ficar de olho, que é na página 49, para vocês depois a gente conversar sobre esse assunto. No capítulo 4, ele diz o seguinte, relaciona entre os membros, focando na qualidade deles e não nos seus defeitos. Alguém aqui de vocês sai de casa esperando o pior do outro? Ou com a mentalidade assim, nossa, hoje eu vou encontrar com fulano, eu vou despertar o pior que ele tem. Vou fazer ele sentir raiva, vou discutir com ele, vou brigar com ele alguém na rua. Ninguém sai assim de casa. Ninguém tem essa intenção. Mas muitas vezes acontece. Porque de forma consciente, nós como cristãos temos que ser intencionais nos nossos relacionamentos. Nos relacionar com os membros e com o mundo lá fora. Com os membros para a gente se edificar, para ter uma troca de igualdade e a gente se melhora pela convivência. E lá fora para que a gente possa evangelizar, discipular e ganhar mais vidas para Jesus. Só que quando a gente está consciente, quando a gente faz isso de forma intencional, a maioria das vezes dá muito certo. Mas com a convivência, com o dia a dia, com a correria, com a internet, com tudo que está acontecendo, a gente fica inconsciente. E de repente você discute com o irmão, você ganha uma má resposta na rua, alguém não te trata bem, e aí você pensa, gente, mas o que aconteceu? Por que isso não deu certo? Porque a gente estava na inconsciência. E quando a gente não é intencional, a gente acaba dando o nosso pior em algumas vezes e recebendo e extraindo o pior do outro. Porque a gente também não está de bom humor todos os dias, a gente também não está feliz o tempo todo. Por isso a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos. E aqui ele traz o seguinte: deveríamos nos defender e não nos atacar. Porque quando a gente está inconsciente em relação ao nosso comportamento, quando nós não somos intencionais, quando nós não saímos de casa ou viemos para a igreja buscando o melhor do outro, a coisa se perde. E quando um irmão cai, em vez de a gente ir lá e estender a mão e ajudar, a gente ataca. Em vez de a gente ser um grupo unido, onde a gente se defende, e quando alguém fala de algum irmão da sua igreja, você fala, não é bem assim, não. Eu acho que pode errar? Pode, mas eu acho que você está indo. Você está indo para o lado errado. 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 Você está
longe demais. A gente dá assunto. E ele traz essa reflexão muito forte. Ele fala que quando a gente erra, o grupo todo erra. Quando um irmão cai, todos caem. E ele traz um exemplo aqui que é o seguinte, que é como se uma pessoa quisesse derrubar um Boeing, que é um avião, cheio, lotado de pessoas e tripulantes, para destruir apenas uma pessoa, mas ele está lá dentro. Olha o tamanho dessa tragédia. Porque não é um prejuízo individual ou isolado. Todos nós perdemos com o pecado do outro, com o erro do outro e com a acusação. Então a gente precisa muito se fortalecer. Ele diz, é na união dos crentes, junto com o poder de Deus, que a igreja se torna invencível. Precisamos nos unir junto com o poder de Deus para a gente derrubar todas as acusações, todos os levantes do inimigo, de todos os ataques, de todas as falas e da nossa carne também aqui dentro. No capítulo 5, ele diz o seguinte, o título é: a Igreja dos Sonhos, ela tem o prazer de perdoar e pedir perdão. No último mês que eu estava aqui, eu pedi perdão para Lagoa Grande, para vocês, e vocês me perdoaram. Mas isso tem que ser uma prática constante. Ela tem que ter prazer em pedir perdão e perdoar. Ela não pode ter prazer em pecar. Não é porque somos perdoadores e liberamos, pedimos e damos perdão, que a gente pode sair errando desenfreadamente. Então o autor diz o seguinte: essa igreja foi criada para ser luz e sal. Nela o perdão impera. Só que precisamos acrescentar ainda uma oração constante para Deus, para Ele nos dar revelação, entendimento e coragem para que possamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão e perdoar. Porque muitas vezes erramos sem nem perceber. Ofendemos, acusamos, rejeitamos, excluímos, negamos, nem vemos. Então precisamos orar constantemente pelas bênçãos, pela graça, mas para Deus trazer essa revelação, o Espírito Santo trazer isso aqui ao nosso ouvido quando erramos, para sermos capazes de pedir perdão e perdoar. No capítulo 6, ele diz o seguinte: ela se destaca por ser onde passa luz e sal. Ele comentou isso no capítulo 5, mas aqui ele aprofunda mais sobre os nossos comportamentos. Como que um crente da Igreja dos Sonhos tem que agir? Como que ele faz? Como que é o dia dele, a rotina dele, o dia que ele fala, onde ele anda? E ele traz exemplos de comportamentos inadequados e adequados para dentro da igreja e para fora da igreja. Porque a gente passa mais tempo no mundo do que aqui. Mais tempo convivendo com pessoas que não são cristãs do que com cristãs. Então como que a gente vai agir? Como que a gente vai se comportar? Porque como nós vamos ser, a partir do nosso comportamento, imagem e semelhança do Senhor? Tem que vigiar. E ele cita aqui comportamentos inadequados que estão no mundo, como fofoca, crente que é mal pagador, caloteiro, mentiroso, empregados que não trabalham direito, que se escondem do trabalho, que não dão o seu melhor, que murmuram, que acusam, entre outras coisas. E ele cita também os bons comportamentos. E ele diz o seguinte: uma igreja, para se destacar como luz e sal, ela precisa ter membros que zelem da conduta. O seu vocabulário que você fala, o seu bom dia, até o seu boa noite, o seu comportamento nas redes sociais, as roupas que você veste no mundo, estão glorificando o Senhor? Estão falando
falando para o mundo sem falar que você é cristão? Porque ele diz o seguinte: pregamos mais com a vida do que com a voz. E precisamos meditar. Pregamos mais com a vida do que com a voz. No capítulo 7, ele diz: ela disciplina seus membros sem jogá-los fora do convívio. O pastor Vinícius falou aqui que, se for necessário, quebrar a perna de uma ovelha e tratar dela e cuidar dela, o pastor está aqui para isso. Mas nós, como membros, também temos essa função de ajudar o irmão, de estender a mão, de direcionar. E ele fala uma coisa muito impactante, assim, que resume o capítulo de uma forma muito sábia, muito inteligente. As pessoas não fazem o que querem, e sim o que a palavra ensina e pede que façam. Quando você escolheu morrer para o mundo e nascer em Cristo, você faz o que Cristo quer que você faça. E lembre-se, ele coloca aqui um destaque: Jesus nunca condenou o pecador, e sim o pecado. Nós precisamos aprender a ser disciplinados, ter maturidade e entender que a disciplina, que a correção, ela vem por amor, para sermos mais parecidos com Cristo. E não é perseguição, não é implicância, não é picuinha, não é fofoca, é disciplina. E precisamos olhar para a vida dessa forma, porque assim nós vamos crescer. E na Igreja dos Sonhos, ninguém se acomoda com a vida errada e cheia de pecados. É melhoria contínua, todos os dias. Como eu posso ser melhor, como eu posso ser mais parecida com Cristo hoje e amanhã, e assim sucessivamente. No capítulo 8, ele diz o seguinte: a Igreja dos Sonhos, ela tem uma liturgia que leva à comunhão com Deus e à edificação espiritual, e não uma emoção passageira. Está vendo muito um movimento de igrejas que geram muito impacto emocional, através do louvor, de cores, luzes, campanhas. Isso não é ruim, o importante é converter, levar pessoas mais para Jesus, e depois o Espírito Santo encaminha. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade a construir essa Igreja dos Sonhos, porque o culto, de uma forma geral, ele passa pelo louvor, pela música, pelos hinos, pelos músicos, pelos recursos de som, audiovisual, microfone, a postura dos membros aqui dentro, o ambiente, tudo aqui, ó, é um culto. Não é só a palavra do pregador. A partir do momento que essa porta é aberta, estamos em culto, estamos cultuando a Deus. E ele cita que é indispensável dentro da liturgia a comunhão entre nós, estamos aqui. A evangelização, uma palavra pura, sincera, verdadeira, é a palavra de Deus, é a Bíblia, sem tirar nem pôr. Ela é completa, ela é suficiente, ela é inteira. Comportamento de nós aqui dentro do santuário. Como a gente está se comportando? Levanta, senta, mexe no celular. O que vocês estão fazendo durante esse culto? A gente tem que vigiar a educação, que não é só em público, mas ir no banheiro, ir na salinha, e a hora que você sai. E a valorização das atividades. Todas as atividades que existem dentro da Igreja dos Sonhos, são importantes para a edificação. A autoedificação e a edificação dos membros e da comunidade. Toda ação é muito importante. Se não fosse importante, não fazia. A igreja é o corpo de Cristo. E a gente está sendo esses membros saudáveis desse corpo? A gente está sendo um membro que contribui ou que atrapalha? Precisamos refletir mais sobre isso. 9. Ela vive o processo, pensa alto e alcança grandes coisas. Olha o nosso futuro templo, que bênção, que lindo que
extraordinário, ele vai ser assim, para marcar a história da Lagoa Branca, vai ser um divisor de tempo aqui nesse lugar. E a sociedade respeita e admira a Igreja dos Sonhos pelas suas frentes de ação. Ele cita características importantíssimas para ter um líder, que é o pastor: corajoso, destemido, correto, íntegro, empático, acolhedor. Isso a gente já sabe que o pastor Vinícius é, e a missionária Ana. Eles vieram de fora e estão mudando a história da Lagoa Grande, quebrando paradigmas, trazendo gente nova para dentro da igreja, e isso, glória a Deus. Mas a igreja, essa Igreja dos Sonhos, ela também prepara os membros para todas as profissões que existem, para a vida. Independente do que eles façam, do que vocês façam, do que eu faço, nós somos edificados em postura, comportamento, caráter, aqui dentro. E quando a gente está lá fora no nosso trabalho, a gente está refletindo o caráter de Deus. E ele diz o seguinte: Jesus mantém a igreja na terra para ela dar exemplo de humildade, de servir, de perdoar, de abrir mão para abençoar os outros. Você não precisa só fazer o bem quando você está dentro da igreja. No seu dia a dia, fazer o que você faz, o seu trabalho é a oportunidade de servir e abençoar alguém. É o todos os dias. No capítulo 10, ele diz o seguinte: ela tem uma consciência política sem se contaminar com o que é imoral. Nós estamos passando uma fase do Brasil que a gente já nem sabe o que é o que mais, né? Porque parece que o que é errado virou certo, o que é certo virou errado. E aí a gente vê o nosso líder da política maior contra a família, contra a igreja, contra Jesus. Aí a gente fica, gente, mas será que é a gente que está na contramão do mundo? Só que a gente pode ter consciência política, contribuir na política. E a política não é só cargos políticos, é qualquer cargo de liderança, de gerência, de coordenação que você exerça algum tipo de influência sobre um macro grupo. Você pode fazer isso sem ser imoral. E a Igreja dos Sonhos te capacita, te prepara para isso. Porque aqui fala o seguinte: que a gente tem que buscar essa capacitação, porque a sabedoria vem de Deus, mas o conhecimento vem pelo nosso esforço. Nós devemos buscar mais conhecimento, nós devemos buscar nos preparar mais para as coisas da vida, para o mundo, lidar com pessoas, com grupo, ter inteligência emocional, ler mais, buscar mais instrução, porque a sabedoria, que é o que, como você vai usar esse conhecimento, vem de Deus, e é Ele que vai trazer esse direcionamento. Ele que vai trazer essa direção, esse rumo para você seguir e usar o seu conhecimento a favor dele e dos outros. No capítulo 11, que já é o penúltimo, ele fala o seguinte: ela vive o Pentecostes de Atos 2 a 5 e jamais troca pelas inovações atuais. E aqui ele enfatiza o ápice de uma igreja, que é a presença do Espírito Santo. Não existe igreja, não existe cristão sem o Espírito Santo de Deus. E foi a partir dele que a gente foi convencido de Cristo. E ele traz aqui que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém. E a gente precisa buscar Ele o tempo todo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e Ele se entristece com o nosso comportamento, Ele se afasta, Ele não nos abandona, mas Ele distancia. E Ele traz aqui uma forma de que nós, que fazemos parte dessa igreja dos
sonhos, como buscar esse Espírito Santo o tempo todo. Gente, é um livro atemporal. Realmente, assim, eu fiquei muito impactada com o livro, porque ele traz uma visão com muita leveza do que é ser um membro de uma igreja dos sonhos. E ele ainda fala assim, que a igreja dos sonhos, ela só não edifica a comunidade, os membros dentro do templo físico e nas ações externas. Ela também passa por um avivamento da vida pessoal daqueles que fazem parte. Então você, de forma direta, a sua família, a sua parentela, quem está próximo de você, também vai viver um avivamento. Porque as promessas do Senhor estão aqui, de abundância, de alegria, de fartura, de prosperidade, de bênçãos. E ele traz 4 tópicos com muita empatia, com muito respeito e com uma clareza muito grande do quais são esses impactos na vida pessoal. Ele fala da vontade, das nossas vontades da vida, da nossa saúde, da nossa satisfação pessoal e o nosso domínio próprio. Esses 4 tópicos, eles são assim, extraordinários. É tipo assim, tem que estar no celular, tem que estar no despertador. Então eu vou deixar aqui o convite para vocês verem também esses 4 tópicos no capítulo 11. E agora a gente vai para o último capítulo. Bem sucinto, bem objetivo. Vocês viram que ele passou por praticamente todas as etapas que nós, indivíduos, nós, grupo, igreja e sociedade, precisamos agir, buscar, entender, para que essa igreja dos sonhos, que ele fala aqui, se torne a DEAC de Lagoa Grande. Eu vejo muito dessa igreja dos sonhos aqui em vocês, em nós. Muito. O que agora a gente tem que buscar é esse conhecimento, associar a sabedoria dos céus, para que a gente coloque ela em prática imediatamente, com mais fervor, com mais intensidade, com mais sede de busca com a presença de Cristo. O mundo precisa de nós com essa sede, para que a gente marque essa história. E no capítulo 12 diz o seguinte: ela tem os pés na terra, porém a cabeça nos céus. Ela tem os pés na terra, porém a cabeça está nos céus. Ela vive ciente da volta de Jesus. E se a gente fizer todos esses 11 capítulos aqui, pode vir hoje, que nós estamos prontos. Mas a gente tem que vigiar, ter consciência e buscar intencionalmente ser a igreja dos sonhos. E ele diz: a igreja dos sonhos se mantém distante, não das pessoas, mas do pecado. E a igreja dos sonhos é uma igreja pronta e preparada para ajudar e atender a todos. Nós temos que deixar a marca desse livro no nosso coração hoje, na nossa mente hoje. Todos nós temos que sair daqui prontos para servir, prontos para não julgar o pecador, condenar o pecado, estender a nossa mão, ter empatia, não murmurar, não criticar, não acusar, mudar o nosso comportamento, buscar um avivamento pessoal, buscar a palavra de Deus incessantemente, a presença do Espírito Santo, todos os dias, o tempo todo. A igreja dos sonhos é formada por cada um de vocês. E nós juntos damos forma, vida para ela. E aqui fica uma pergunta para o nosso encerramento. Agora que você entendeu como funciona uma igreja dos sonhos, que precisa fazer para ela existir, o que você escolhe a partir de hoje? Muito obrigada pela oportunidade.